Boa tarde a todos. Espero que tenham desfrutado destes momentos de convívio sempre agradáveis. Cabe-me a honra de estar aqui hoje na posição do proa, não para ajudar a içar a genoa, mas para apresentar o nosso orador convidado. Ricardo Diniz nasceu em Lisboa há 42 anos. Com 5 anos, juntou-se ao pai, jornalista, que trabalhava na BBC em Londres, e ali fez os seus primeiros estudos. Com 8 anos, o pai levou-o a Greenwich num passeio de fim de semana. A ideia era mostrar-lhe a Cutty Sark, um navio que séculos antes ostentara a bandeira de Portugal. Mas o jovem Ricardo não ligou muito àquela embarcação, preferindo a Gypsy Moth 4, ali mesmo ao lado, um pequeno veleiro com quem essa lenda da vela Sir Francis Chichester realizou sozinho a bordo a volta ao mundo à vela há mais de 50 anos. Com a curiosidade própria de uma criança, o Ricardo quis saber tudo sobre aquele homem e sobre aquele veleiro. E quando dali saiu, garantiu firme nas suas convicções: um dia também vou ser navegador solitário. Comandante desde os 19 anos, até hoje o Ricardo Diniz já navegou o equivalente a quase 4 voltas ao mundo à vela, com mais de 100 mil milhas navegadas. Desde 96 que concretizou inúmeras missões e expedições, confirmando a sua tremenda paixão pelo mar, mas, acima de tudo, por Portugal. Fez o Lisboa-Dakar à vela ao mesmo tempo que o famoso rally. Levou uma garrafa de vinho do Porto à Rainha Isabel II para sublinhar os seus 80 anos de vida, quando se assinalavam os 250 anos da criação da região demarcada do Douro. Circunnavegou a nossa zona económica exclusiva durante 24 dias para mostrar a importância daquele mar, tão português. Ligou Lisboa a Salvador da Bahia num tributo à seleção nacional, presente no Mundial de Futebol, a quem ofertou uma bandeira de Portugal e uma garrafa feita à medida na Marinha Grande, cheia de mensagens de apoio de portugueses de todo o mundo. O consagrado Luís Figo foi o padrinho desta ação do Ricardo, que teve como main sponsor a TAP. Mais recentemente, Ricardo foi de Peniche até Salvador da Bahia, levando a bordo do seu veleiro uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, oferecida pelo Santuário de Fátima. De Fátima a Peniche, o percurso foi feito a pé, com a imagem nas mãos. Uma iniciativa concretizada no âmbito do centenário das aparições e dos 300 anos da Senhora da Aparecida, padroeira do Brasil. Ricardo Diniz fala para cerca de 30 mil pessoas por ano, como coach, mas também em palestras sobre superação, determinação, resiliência, trabalho de equipa, vendas, estratégia e marketing. Fluente em inglês, alguns dos seus clientes incluem grandes multinacionais, um pouco por todo o mundo, como a Microsoft, a LG, a EA e a Oracle. Não está aqui hoje em solitário e tem a tripulação pronta para o ouvir, como nosso orador convidado, falar-nos sobre o tema Portugal no Mundo. Se Magalhães partisse hoje, qual seria a sua mensagem 500 anos depois? Antes de o convidar a vir proferir a sua palestra, vamos ver um pequeno vídeo de apresentação. O meu nome é Ricardo Diniz, sou navegador solitário. Desenvolvo há 20 anos projetos e missões e expedições para comunicar Portugal no mundo através do mar, promovermos os nossos produtos, as nossas empresas, os nossos serviços, a nossa cultura. Mas bom, bem-vindo. Tenho aqui uma coisa que está aqui, posso ajudar aqui. Parabéns a você. Obrigado.
estar no mar, completamente rodeado de água, dias e dias, semanas e semanas, é fascinante. A aposta no mar e no Ricardo Diniz começa por um projeto que o Ricardo Diniz apresentou ao Montepio, projeto que, com todo o seu brilhantismo e toda a sua componente emocional, a forma como foi nos transmitido, ficámos de imediato apaixonados. Eu queria agradecer ao Ricardo por esta iniciativa. É bom poder dar visibilidade e mostrar aos portugueses o que de facto é a nossa ambição no mar e o que é a nossa área exclusiva. Ele consegue sempre justapor a essa ação de velejar uma ligação ao país e uma forma de valorizar o país que é muito forte. Que grande aventura é esta? É uma grande aventura e é um sonho concretizado. Nunca me tinha acontecido na vida uma onda diferente das outras partir para dentro do barco, agarra a minha balsa salva-vidas e atira para o mar e fico sem balsa. E a afastar-me aqui desta zona de aceleração entre as duas ilhas. Ai, a balsa! Acabou de cair ao mar a balsa. Balsa salva-vidas dentro d'água. Merda. Pronto, temos um problema. Com essa ideia de luta que está nos genes dos portugueses que ultrapassaste os momentos mais difíceis? Completamente. Sabes que foi para mim uma inspiração muito grande, constante, ao estar a retraçar a rota de Cabral, a navegar nas mesmas águas que os navegadores de há 500 anos. Está ali o Brasil, diz que é estar no mar, é desenvolver projetos, é comunicar Portugal através do mar e, acima de tudo, seguir o coração. E às vezes seguir o coração custa, dói e não é fácil. Vamos retraçar a rota original de vinho do Porto, entre o Douro e Londres. Vamos levar 50 litros de vinho do Porto para entregar no sítio onde a primeira encomenda foi entregue há 325 anos atrás. Já sugeri que devia ir vestido a rigor e tudo, como estavam há uns anos atrás, acho que é mais engraçado. Obrigado. Muito boa tarde a todos. Como só tenho 20 minutos, achei que era interessante começarmos com este pequeno vídeo que vos ajuda imediatamente a entrar na mesma frequência daquilo que eu vou partilhar agora convosco. Como devem imaginar, eu sou da Costa da Caparica, cresci com uma prancha de esferovite, mais tarde uma prancha de bodyboard. Estar aqui hoje convosco, andarmos em namoros há mais de um ano, com o nosso amigo Manuel Ramalho, para estar aqui hoje, é uma honra tremenda para mim, porque eu continuo a ser o miúdo sonhador da Costa da Caparica. E eu olho para estas imagens e às vezes não acredito que sou eu que estou ali, porque eu nunca fiz as coisas para mim com um objetivo pessoal. O meu objetivo foi sempre a excelência em nome de Portugal. O que é que eu posso fazer pelo meu país? E foi sempre isso que me moveu. E o que venho partilhar convosco hoje é um pouco do que tem sido esse percurso, o que é que me move, o que é que me leva a fazer estes projetos e realmente o próximo projeto e a importância estratégica que eu sinto que ele tem para Portugal. Como eu mencionei no vídeo, eu não tenho muito a meu favor para ser navegador solitário. Não tenho vela na família, o meu pai não sabe nadar, a Costa da Caparica é surf, não é vela. E realmente foi uma enorme paixão em relação ao mar e em relação a Portugal que me levou cedo a tentar encontrar formas de juntar as duas paixões de forma que fosse útil.
Eu, quando levei a garrafa de vinho do Porto à Rainha da Inglaterra, foi por ler na Exame, no Expresso, que Portugal estava a perder cota de mercado na produção da cortiça e que estávamos a perder cota de mercado no vinho do Porto, porque a expressão port wine já podia ser usada livremente a nível mundial. E de repente podemos ter port wine made in California, port wine made in China, port wine made in South Africa, e até são bastante bons, mas são muito mais baratos do que o verdadeiro e o original. E eu pensei, o que é que eu posso fazer para contribuir para que se perceba sempre, a nível mundial, que vinho do Porto é the original and the best is from Portugal. O que é que eu posso fazer em relação a isso? E juntei as pecinhas todas e arranjámos uma garrafa com 80 anos, a corticeira Amorim fez uma caixa muito bonita à medida e fomos à vela até Londres entregar esta garrafa em nome da aliança mais antiga da história, Portugal e Inglaterra, mas também para se falar de cortiça, porque a imprensa perguntava-me: tu apanhaste muito mau tempo nesta viagem de Portugal para a Inglaterra, como é que a garrafa não se partiu? E eu dizia-lhes a maior indireta possível em relação à cortiça, que estava a ser substituída por rolhas de borracha, rolhas, parecia que abrimos um trinaranjos, nem é romântico convidar uma miúda para jantar e abrir uma garrafa de vinho assim, quer dizer, temos que fingir que percebemos do vinho, tirar a rolha, cheirar, daquelas, não é? Aquela... E eu dizia: gentlemen, nothing protects wine like cork. That's why the bottle didn't break. E esta simples mensagem foi publicada por um mercado que é opinion leader na indústria do vinho. E foi um pequeno contributo que eu quero acreditar que contribui também para que neste momento a Taylor's, que foi a marca de vinho do Porto que nós levámos à Rainha em 2006, mas que foi segredo na altura e que não podíamos divulgar, neste momento é o vinho do Porto oficial de Buckingham Palace, com aquele selo oficial, e eu quero acreditar que está tudo interligado e, como podem ver, a Taylor's é um dos nossos parceiros. A próxima missão, e realmente aquilo que eu venho falar hoje, é de longe a nossa maior missão de sempre. A escala mundial da missão é imensa, o orçamento é imenso e o propósito da missão é muito importante também. Eu já disse aos meus filhos que, se calhar, esta grande missão será provavelmente a última vez que eu irei para o mar neste tipo de missões. São 23 anos, muitos sacrifícios, muitas dificuldades. Eu abordei 4.000 empresas até a primeira dizer que sim. Fui sem abrigo 3 vezes por causa disso. Arrisquei muito, se calhar arrisquei demasiado, mas eu olho para certos projetos, sei o que eles custaram para conseguir chegar à linha da partida e, sinceramente, se eu não tivesse corrido certos riscos, nunca teria concretizado o que concretizamos. Não me importo de arriscar, mas chegamos a uma certa idade em que o risco é mais difícil, é mais pesado. E, portanto, a missão Magalhães é realmente o que eu sinto que tenho que fazer. E a maneira que eu quero fazer faz com que eu, desta vez, não vá sozinho, porque se Magalhães fosse hoje fazer a sua volta ao mundo, eu quero acreditar que desta vez Portugal não diria não, como disse há 500 anos, ele abordou Dom Manuel I, que disse nem por isso, não nos interessa. Foi a Espanha disse que sim, 230 homens, 5 embarcações, e lá foi Magalhães fazer a sua volta ao mundo. Mas foi considerado um traidor em Portugal. É um herói esquecido em Portugal. Temos a ponte Vasco da Gama, a torre Vasco da Gama, o centro comercial Vasco da Gama, num raio de 1,5 km. Onde é que está a ponte Magalhães? Onde é que há um tributo, como deve ser, a Magalhães? Magalhães teve que demonstrar valores de liderança, de coragem, de determinação absolutamente fora do comum. O Magalhães liderou uma tripulação internacional num esforço que eu considero ibérico, mas o mundo considera português. O mundo conhece mais Magalhães, Magellan, do que Bartolomeu Dias ou Vasco da Gama, que trouxeram riquezas imediatas e impactantes à nossa economia. Mas o que Magalhães atingiu, e eu que ando no mar, e temos aqui pessoas que também andam no mar e já andaram, o que ele atingiu é uma coisa imensa, porque ele teve que liderar uma tripulação internacional, maioritariamente espanhola, que não entendiam porque é que nós espanhóis temos de estar a ser liderados por um português. Ele é que teve a ideia. E os espanhóis achavam que não devia ser um português a liderar. E tentaram inúmeras vezes sabotar a expedição. E inúmeras vezes o Magalhães teve de ter uma coragem, uma capacidade de liderança, de visão, uma estratégia militar, de dizer assim, vamos em frente. Mas Magalhães, estamos a ficar sem água e sem comida. Sabemos que para trás temos água e comida, para a frente não sabemos o que vamos encontrar. E ele dizia, mas para a frente é o caminho. Ele finalmente descobriu uma passagem, algures na América Latina, que ele tinha a certeza que existia para passar por outro lado,
está lá, chama-se Estreito de Magalhães, na Patagónia, e quando ele, passado 28 dias de passar naquele sítio, não sei se conseguem imaginar o que isto é, sem telefones de satélite, sem GPS, ele enviava uns homens por terra que iam à frente, viam que o caminho era bom, voltavam, a água ainda estava salgada, porque ele entrou por todos os estuários e mais alguma coisa e provava a água pelo caminho, começava a ficar doce, e ele dizia, não é por aqui a passagem. Voltava a sair, continuava para sul, Argentina, por aí fora, até finalmente encontrar um sítio onde a água continuava salgada. E finalmente, passado 28 dias nesse cantinho do mundo chamado Patagónia, ele encontrou a passagem para o lado de lá, chegou ao oceano, ao novo mar, e ele disse assim, depois da tareia que levámos no Atlântico, que pacífico que é este oceano. Foi ele que deu o nome ao Oceano Pacífico. Eu acho que Portugal não sabe isto. Mas o mundo sabe. Existem crateras na Lua com o nome Magalhães. Existe um programa espacial da NASA com o nome Magalhães. Existe uma marca de GPS com o nome Magalhães. Uma marca de roupa nos Estados Unidos, mas não é Magalhães, é Magellan, sempre. Um dos maiores fundos de investimento é da Fidelity Funds, nos Estados Unidos. É o Magellan Fund, que tem 30 anos, pelo menos. Portanto, o mundo reconhece... Desculpem, estou aqui a passar fotos para vos ir entretendo. Deixem-me só mencionar o que é que está aqui a passar. Isto foi quando eu cheguei a Dakar. Fui ao mesmo tempo que o maior rally do mundo, com o objetivo de comunicar a importância das energias renováveis. E chegámos ao mesmo tempo, fui sozinho, e fui recebido pelo nosso embaixador, o Sr. António Montenegro, que está aqui do meu lado esquerdo, de cabelo branco, lado direito da fotografia. E éramos só 3 para a fotografia. Era o nosso embaixador e o presidente da Câmara de Dakar. E há uma senhora que está a montar o tripé, e enquanto ela monta o tripé, estamos neste largo do palacete da Câmara Municipal de Dakar, e há pessoas que estão a passar na rua com um ar naturalíssimo, que olham para nós e entram no palacete e aproximam-se e põem-se ao nosso lado. Uma, outra, isto continua a acontecer. E eu disse assim, Senhor Embaixador, se me dá licença, quem é que são estas pessoas? E ele, sem se desmanchar, com aquele ar que se vê ali, disse, Ricardo, eu também não sei, mas estamos em África e África é assim, portanto, act normal. E eu, ok. Portanto, eu não sei quem são as outras pessoas à fotografia, se mais tempo demorássemos, mais intervenientes teríamos. Parecia um batizado e foi assim a minha chegada a Dakar, num barco que não era meu, que metia água por todo lado, com um piloto automático que não funcionava. Dormi 10 horas em 15 dias para lá chegar. Foi muito, muito complicado, mas um super, super projeto. E depois foi engraçado porque a Taylor, que investiu neste projeto, depois de 2 anos em namoros, como fizemos parte de toda a história do Dakar, teve um retorno de 2 milhões de euros em 15 dias, só com as notícias que foram publicadas desta ida a Dakar, só este pequeno à parte. O que nós estamos a preparar é... está aqui já agora. Esta é a garrafa de vinho do Porto, que nós levamos à Inglaterra, com a caixa de cortiça, aqui à frente do Buckingham Palace, e a caixinha feita pela Corticeira Amorim em 2006. Para este projeto absolutamente irrepetível e muito bonito, e que a Rainha apreciou, e foi muito engraçado. Eu vou folheando aqui algumas coisas que temos feito, alguns eventos. Organizámos uma regata de volta ao mundo, a Portugal Ocean Race, entre outras coisas. Aqui a Mafalda Arnaud, a madrinha dessa ação, fadista. A Missão Magalhães, que vai acontecer este ano a partir de 20 de setembro, a partir de Sevilha, tal como Magalhães começou há 500 anos, tem uma grande responsabilidade. Uma delas é, obviamente, promover Portugal. Outra é fazer as pazes entre Portugal e Espanha, que, pelos vistos, ainda não está a correr muito bem, porque Portugal recentemente fez um relatório de celebrações do que vão ser as comemorações dos 500 anos de Magalhães, não mencionando uma única vez o espanhol que acabou a volta ao mundo de Magalhães porque ele foi morto nas Filipinas. A Espanha não achou piada, o El País e o ABC publicaram um artigo sobre isso e as comadres zangaram-se outra vez. Isto é uma pena, porque 500 anos depois já nos podíamos entender um bocadinho melhor, porque realmente precisamos todos uns dos outros, não é? E eu gostava que este projeto, desta vez, também servisse para diplomaticamente nos entendermos todos. Eu não vou sozinho nesta volta ao mundo. Vamos ter cientistas a bordo, vamos ter professores, vamos ter protagonistas de várias áreas da sociedade, vamos ter chefes de Estado. É um barco que não cabe em todo o volume desta sala. É um barco que parece um corte de ténis flutuante, é de uma dimensão imensa. Podíamos estar todos neste momento a bordo a almoçar, cabíamos todos e mais alguns. Na viagem em si, eu quero que seja uma embaixada de Portugalidade, com produtos portugueses, com marcas portuguesas a bordo, mas ao mesmo tempo uma ilha que comunica valores de sustentabilidade. Vamos ter uma horta a bordo, vamos comer 100% vegetariano em toda a volta ao mundo,
não vamos matar nenhum animal, ninguém se vai alimentar de peixe. Os peixinhos voadores aparecem às vezes a bordo. Se ainda estiverem vivos, atiramos para o mar. Se não tiverem, vamos ter gatinhos a bordo. Eu gosto de levar gatas nas minhas viagens, daquelas que fazem miau. E, portanto, vamos... era só para ver se estavam a prestar atenção. Portanto, vamos ter uma mensagem de imensa sustentabilidade e união planetária. Porquê? Porque se olharmos bem, isto não está a funcionar muito bem. As mulheres ainda têm que ter um dia para celebrar o Dia da Mulher. Que é pena, não é? No fundo não devia ser necessário. Não é? Foi, não é? Obrigado, Madalena. Obrigado. Nunca mais me vou esquecer do teu nome, porque já sabes porquê. Porque a minha filha mais velha chama-se Madalena. Se olharmos para quem lidera o mundo, as prioridades deles não parecem ter muito a ver com o mundo. Se olharmos para os animaizinhos, os bichinhos todos, funcionam em perfeita harmonia com a natureza. Todos eles. Todo o animal do mundo onde está funciona em harmonia com o ambiente que o rodeia e com os animais que se rodeiam uns aos outros em perfeito equilíbrio, exceto os seres humanos. E estamos francamente a destruir o planeta. A primeira vez que eu atravessei o Atlântico foi em 1996. Estive cerca de 21 dias no mar entre Caraíbas e Açores, e depois mais alguns dos Açores até Portugal continental. E o mar que eu vi em 1996 não é o mar que eu vi recentemente quando atravessei o Atlântico pela 6ª vez. As coisas estão mesmo a mudar, nesta geração. E os nossos filhos é que vão levar com isto. E, portanto, eu digo aos meus filhos, não te preocupes com as boas notas, não se preocupem com o teste de matemática. Sejam felizes, entreguem-se uns aos outros, amem de coração aberto e tentem perceber o que é que podem fazer para, de alguma forma, contribuírem para que o mundo funcione, para que nós, a bordo deste grãozinho de areia a voar pelo universo, nos entendemos. Isto tem que funcionar de outra maneira. Temos 3 anos nesta volta ao mundo para falar de outras formas de educar, outras formas de sensibilizar e, acima de tudo, levar a sério a palavra sustentabilidade. Levar muito a sério. Porque aquele barco tem uma autonomia de 3 anos sem nunca ir à Terra. Não precisamos de ir à Terra, mas vamos fazer dezenas de escalas. Vamos ter chefes de Estado a bordo para que cada um chegue à sua esfera de influência com a mensagem de que isto tem que funcionar. O Magalhães faz hoje a volta ao mundo, tem telefones satélites, tem GPS, tem tudo. A mensagem dele tem que ser "We all need to get along". Temos que funcionar, tem que haver outras prioridades, os miúdos têm que ser educados de outra maneira e não podem estar estressados com mochilas pesadíssimas por causa da nota de matemática ou nota de geografia. Têm que conhecer agricultura, têm que conhecer formas de comer diferentes para que não tenham que prejudicar os animais e o sofrimento que daí advém. Não sei se já foram um matador, mas não é o ideal. Não é? Eu acho que seria improvável algum de vocês conseguir matar uma vaca. Mas, no entanto, facilmente comemos. Tem a ver com hábitos, tem a ver com rotinas. É isto que tem que mudar. O mundo está a sofrer muito pela maneira que nós comemos. A maneira que nós comemos está a consumir o planeta e os recursos do planeta. Este mapa é todo o país Portugal. Eu uma vez visitei uma escola e disse a um miúdo: desenha Portugal. E ele desenhou um retângulo. E disse: então e o resto? Ah, Lisboa, está bem, e o resto? Porto, então e o resto? Faro. E houve um que disse: Viseu, então e o resto? E houve alguém que disse: Madeira, ah, e então e o resto? Açores, então e o resto? Depois ficaram todos baralhados. Depois mostrei-lhes esta imagem. Portugal é um país que tem 20 vezes mais mar do que terra. E como eu senti que isto não estava a ser comunicado, durante 8 anos tinha esta imagem, uma carta de navegação, na minha sala de jantar, e todos os dias olhava para esta imagem, a jantar, a almoçar, em reuniões, a visualizar uma viagem que eu senti que tinha que acontecer. E tive apoios de vários países. E eu disse: não, isto só faz sentido se for com Portugal, em nome de Portugal e com apoios portugueses. E de preferência com um barco português. E quis o destino que encontrei um barco semi-abandonado em La Rochelle em 2011. Como podem ver, é pequenino. Trouxemos o barco para Peniche, demos trabalho em Portugal a 312 pessoas, salvámos os estaleiros de Peniche da falência. Este barco foi assim que ele chegou, foi completamente reconstruído, com mão de obra maioritariamente portuguesa, com um apoio português que entrou no timing certo. Aqui as senhoras da cantina cozinhavam para nós,
remodelámos completamente um barco que ninguém queria em França. Em tempo real tínhamos que tomar dezenas e dezenas de decisões por dia. O Nuno era o nosso designer de peças, de equipamentos, e o que nós desenhávamos neste computador era enviado diretamente para a linha de produção e era nós a ver as peças a serem construídas e nós a desenhar as próximas peças. Tínhamos 100 dias para aquele puzzle todo encaixar. E foi com este barco que, finalmente, depois de 8 anos de ter esta ideia, tive 8 anos a visualizar aquela carta de navegação, conseguimos finalmente, aqui a madrinha, a Fernanda Freitas, a partir o champanhe, no dia do batismo, na Doca da Marinha, conseguimos finalmente arrancar para essa grande viagem à volta da Zona Económica Exclusiva para demonstrar o potencial do mar português. É isto que nós queremos atingir com a Missão Magalhães. É uma volta ao mundo que, quando se olha para o veleiro, respira-se Portugal, mas também se pode respirar Espanha e também se pode respirar, se calhar, marcas internacionais que vão ajudar a financiar. Porque, embora a alma do projeto seja muito portuguesa, é provável que o financiamento, na verdade, não seja português. Não é fácil, a escala é grande e a escala financeira em Portugal é muito para o futebol, que eu entendo, mas isto é algo que eu sinto que é muito forte. Até porque, como viram, facilmente me emociono e às vezes estou no mar muito emocionado e não entendo de onde vêm essas lágrimas, não entendo de onde vêm essas emoções. Porque quando temos tempo com a natureza, quando temos tempo sozinhos, as coisas fluem de outra maneira. É como ir ver um filme daqueles para chorar, com meia dúzia de amigos. Ninguém chora, mas vamos sozinhos, choramos à vontade. E eu no mar tenho esse espaço para existir, tenho esse espaço para respirar. Agora imaginem o que é que será estarmos a juntar pessoas de vários países, crianças de todo o mundo a aprenderem história e geografia à boleia de um veleiro, de uma expedição, de uma enorme missão, e a perceberem que isto está tudo interconectado. Porque eu realmente não tinha que ser navegador solitário, mas nasci em Portugal em 1977 e aos 41 anos, com experiência suficiente de mar para lançar a Missão Magalhães, eu lanço a Missão Magalhães com a mesma idade em que Fernando Magalhães morreu numa batalha nas Filipinas. O mais curioso é que Magalhães nasceu a 3 de fevereiro e eu nasci a 3 de fevereiro. Mas há mais coincidências que eu não vos vou amassar, mas eu não acredito nelas, eu não acredito em coincidências. Eu sinto o mesmo sentido de missão que eu tenho tido com todas as missões, todos os projetos, todas as expedições. Esta é uma das gatinhas que levo nessa viagem, é a Seneca Maria. Todos estes projetos têm um propósito muito além de mim, muito superior a mim. Eu não sou da vela sequer, curiosamente. Sou do mar, sou de Portugal. O meu desporto não é vela. O meu barco está parado há 1 ano. Está em Portimão. Não vou passear ao fim de semana. Não é a minha coisa. Aquele barco é um barco de missão. Não há missão. Vou fazer outra coisa qualquer. O meu desporto é ondas, é surf. Mas a minha missão é Portugal. E a minha missão agora é a Missão Magalhães. Que eu sinto que tem mesmo que acontecer. Eu vou fazer fast forward para vocês verem a escala da epopeia. A linha azul é a volta ao mundo de Magalhães, considerada a primeira órbita do planeta Terra, considerada pelos astronautas da NASA. Como podem ver, quando ele saiu de Sevilha, foi uma rota simples e direta até ao Brasil, mas depois ele entrou por todas as estações e apiadeiros a tentar encontrar o caminho que ele sabia e sentia que existia. Eu que ando no mar sei o quão difícil e desafiante isto é. Não consigo imaginar sem a tecnologia e com o desafio humano à volta dele, que diziam não és tu o nosso comandante, não queremos ir, vamos por uma morte certa. Ele conseguiu. Encontrou aquela passagem, foi para o Pacífico, infelizmente ficou nas Filipinas e foi Sebastião de Elcano que completou a rota. Ao longo destes 3 anos, certamente não vamos estar sempre em mercados relevantes e interessantes para a nossa economia. Há ilhas no Pacífico Sul que não interessam muito, tem uma população de 200 ou 300 pessoas e vamos lá fazer uma escala, cumprindo a rota de Magalhães. Mas depois temos sítios extremamente importantes e estratégicos para Portugal. África do Sul, Brasil, toda a zona da América Latina, Chile, Uruguai, Argentina. Eu continuo a sentir, pelas viagens que fiz, pelos países por onde passo, que o mundo gosta de Portugal e é o meu opening line. Eu senti sempre que a minha vantagem competitiva é quando eu digo "Hello, I'm Ricardo, from Portugal." "Oh, Portugal.
podem não saber necessariamente onde é que fica Portugal, mas têm uma sensação positiva em relação ao nosso país. O mundo gosta de Portugal. O mundo gosta do nosso país, dos nossos produtos, da nossa história e do nosso futebolista, que é o melhor do mundo. Mas, na verdade, eu acho que ainda não estamos a aproveitar bem os laços que foram desenvolvidos e as rotas que foram abertas com tanto esforço e sacrifício há 5 séculos. E, portanto, eu espero que esta mensagem de sustentabilidade que a Missão Magalhães tem também ajude de alguma forma, e certamente que ajudará, a reforçar canais abertos no mar há 500 anos e reforçar esses canais para que possamos beneficiar a nossa economia, trazer empresas para o nosso país para investir e ajudar as nossas megamarcas a finalmente serem marcas do mundo, porque continuam a não ser. Se eu estiver em Nova Iorque e parar qualquer pessoa e disser assim, 5 marcas japonesas, facílimo. 5 marcas americanas, facílimo. 1 marca portuguesa. Até nós nesta sala não é fácil chegarmos a 10 marcas portuguesas. E 5 marcas portuguesas no mundo. Mas eu adorava ver uma Vista Alegre como deve ser, a não precisar que uma Visabeira tivesse salvo da falência, uma super marca tão antiga do nosso país e tão bonita que todos nós certamente temos qualquer coisa Vista Alegre nas nossas casas. E a Navigator, que é o papel que mais vende em todo o mundo. Portugal nem sabe isso, o povo português não sabe que é o papel que mais vende em todo o mundo. O mundo então não sabe de certeza. É a EFASEC, que é líder mundial em semiconductors e lá as coisas que eles fazem na EFASEC, que eu não percebo muito desse mundo. Não é? A Corticeira Amorim, líder mundial em produção de cortiça. Pelos vistos, somos muito bons. É isso que eu quero transmitir, é isso que eu quero comunicar. Que Portugal é bom, que Portugal está disponível para trabalhar, que temos as portas abertas, as barreiras abertas, as fronteiras abertas, os portos. Estamos open for business. E eu sinto que há muito trabalho ainda a fazer nesse campo. E não tem que ser sempre o governo a fazer, caramba. Tem outras preocupações também. Cabe-nos a todos nós no nosso dia-a-dia, na nossa postura, na nossa maneira de ajudar um turista que está com um mapa numa esquina e sabemos que ele está perdido e não sabe onde é que fica o seu hotel ou o seu hostel. Não é? Cabe-nos a todos nós esta mensagem de pôr isto a fervilhar um bocadinho mais. Não temos de estar tão dependentes do que vem de fora, nós podemos ir daqui para fora. Um exemplo recente, a Farfetched, no Norte, uma empresa que agora está sediada em Londres e que foi avaliada em mais de 1 bilhão de euros assim que foi para a IPO em Bolsa. Portanto, se Magalhães fosse hoje fazer a sua volta ao mundo, eu quero acreditar que a sua grande mensagem seria let's all get along, vamos nos dar, vamos nos entender e vamos cuidar deste planeta e parar com esta arrogância de sentir que há um triângulo, não é? E que nós estamos algures no topo deste triângulo e que depois há o resto. Não. Estamos todos embrulhados nisto. Nós somos natureza também. E se nós continuarmos como estamos, um dia os humanos acabam. Mesmo. Mas a Terra continua. A natureza continua. Nós é que não continuamos. E isto é sério. Dia sim, conseguimos ver as alterações climáticas. É facto, é real. Está mesmo a acontecer. Então, bora comunicar à próxima geração formas de estar e de viver em harmonia com o mar e com a natureza, para que, quando um faz uma pequena diferença, isto se multiplica à escala do que já somos a nível mundial, em que somos 7,7 bilhões de seres humanos. Pequenas mudanças em cada um de nós faz uma enorme, enorme diferença a nível planetário. E, portanto, gostaria de reforçar que, para mim, é muito especial estar aqui convosco hoje, a partilhar, praticamente pela primeira vez, o que é a Missão Magalhães, porque temos estado um pouco pelo mundo, Macau, Hong Kong, Taiwan, Dubai, França, estivemos agora recentemente também nas Caraíbas, a falar também com várias pessoas que lá estão, que poderão ajudar a financiar este projeto. É o nosso foco, porque queremos que seja um bom projeto, uma coisa bem financiada, uma coisa com muita qualidade. Porque têm esta enorme responsabilidade do alinhamento, são 500 anos, não volta a acontecer. É agora ou nunca. E isso dá-nos uma certa pressão e uma certa responsabilidade. E, portanto, muito obrigado por esta oportunidade de poder estar convosco. Muita força para as vossas vidas, para os vossos projetos, para os vossos sonhos. Nunca deixem de sonhar. E arregassem mangas e façam acontecer. E se eu puder ajudar de alguma maneira, contem comigo. Muito obrigado. Ricardo, muito obrigado.
Permita-me que o trate assim tão informalmente, eu sei que é assim que gosta de ser tratado. Obrigado. Acho que ficámos todos encantados, encantadíssimos com as histórias que nos contou. Penso que se abrir as inscrições para acompanhantes na próxima viagem não faltarão interessados, com gatas ou sem gatas. E vamos então, meus senhores, como de costume, iniciar o período de, não diria debate, diria perguntas e respostas. Apenas uma pergunta por cada interveniente e com um razoável poder de síntese para que possamos proporcionar à maior parte possível de participantes essa oportunidade, uma vez que fomos pontuais a iniciar os nossos trabalhos e vamos também terminá-los pontualmente às 15. E passava de imediato a palavra ao Dr. Luís Canário, que está na mesa Portugal. Carina, onde está? Está aqui. Dr. Luís Canário, que se está a levantar. Boa tarde. Ricardo, muito obrigado. Simbolicamente falando, foi mais embaixador que muitos embaixadores somados. A sua cultura, o seu humor e um verdadeiro divulgador da Portugalidade. Resumiria Portugal, acrescentaria International Club of Portugal. Obrigado. Muito obrigado, Luís. Então, e a pergunta é? Muito bem. Muito obrigado, meu querido consócio Dr. Luís Canário. E o Dr. Carlos Pinto também na mesa, Dr. Carlos Alberto Pinto, na mesa Portugal. Muito obrigado por esta lição que nos deu e esta viagem pelo mundo. A minha pergunta desdobra-se em duas muito simples. A primeira, não nos falou dos medos que num belo paquete um cidadão comum sente, por vezes. O que serão os medos para alguém que está isolado dias e dias, dia e noite, nos imensos Atlânticos. A segunda questão é também relacionada com o que disse, isto é, as 20 vezes territoriais que nós temos no mar, comparados com o que temos em terra, o que nos falta, afinal, para a exploração que o país precisa. Não é apenas a natureza justifica, o país precisa. Muito obrigado. Eu não me vou substituir ao nosso orador na resposta, mas ao Sr. Carlos Pinto, nos dias que correm, eu acho que os medos são maiores quando estamos acompanhados do que quando estamos isolados. Muito obrigado. É uma pergunta interessante. Eu falei pouco dos medos, mas as noites são muito longas. Eu, a cada 24 horas, durmo 4 horas, mas em bocadinhos de 10, 15 minutos, porque o barco é exigente, pede constante afinação, há muita navegação, outros navios, há muito lixo e tem que estar atento. Eu, ao longo dos anos, aprendi a lidar melhor com os medos. Trabalhei com uma psicóloga de desporto muitos anos, mais conhecida por trabalhar com atletas do Benfica, que é a Ana Ramírez, e durante esses anos fomos lá partir muita pedra e trabalhar coisas e mágoas antigas, coisas pesadas que eu levava para o mar, e realmente aprendi, ao harmonizar-me com a natureza, tenho menos medo, consigo funcionar melhor no mar, mas mantenho medo e, sinceramente, se algum dia deixar de ter medo, esse é o dia em que eu tenho que deixar de ir para o mar. Temos que ir sempre com a máxima humildade. Já em miúdo, na Caparica, havia dias com ondas não muito grandes, mas eu sentia que não era o dia para eu ir para o mar e não ia. E depois, outras vezes, comia uma feijoada e o mar estava muito grande, eu ia fazer surf sem problema nenhum porque sentia-me alinhado com a natureza. E, portanto, o mar ensina-nos isto, a natureza ensina-nos a estarmos alinhados. Do ponto de vista do que é que falta, eu sinto que as coisas já estão a acontecer. A Expo 98 talvez tenha sido o primeiro grande arranque 500 anos depois de termos uma consciência do potencial marítimo português
e depois realmente há cada vez mais projetos e uma vontade de colaboração. Agora há neste momento uma controvérsia no Porto de Leixões, em que querem prolongar o pontão principal para não terem que fazer tantas dragagens e poder abrigar outro tipo de embarcações, mas a pequena comunidade de surfistas dessa zona está a reclamar porque o pontão vai bloquear as suas ondas. Ambos têm razão, o peso na economia é indiscutível. Nós precisamos dos navios e os paquetes e a marinha mercante. A gota no oceano, que é a economia do surf, especificamente naquela praia, é muito pequena. Mas hoje em dia há diálogo. As pessoas estão à mesa a tentar encontrar um compromisso. Isto não acontecia tanto há cerca de 20, 25 anos. E, portanto, há cada vez mais projetos ligados ao mar e eu sinto que estamos a caminho. Há plataformas de comunicação, há sites, há aplicações, há uma consciência do potencial. E eu não sentia isto. Hoje em dia, quando visito escolas e universidades, já conhecem aquele mapa, já conhecem a dimensão de Portugal e já começam a pensar nas suas profissões em relação a isso também. Já não há aquela coisa tão generalista na altura de lá fora que se está bem, quer ir para fora, quer acabar isto e ir para o estrangeiro. Alguns querem para depois voltar para trabalharem este imenso mar que nós temos. Portanto, eu na verdade sinto que já estamos a caminho, porque há colaboração, porque acima de tudo há consciência e há a noção, há este conhecimento do potencial marítimo que Portugal tem. Muito obrigado. Na mesma mesa, Karina, temos o Dr. António Magalhães, diretor do Jornal Record. Obrigado. E obrigado. Nós, os Magalhães, agradecemos a bonita homenagem. Teria muitas perguntas para fazer. Aqui o Almirante, com certeza, seria mais específico em algumas questões. Os medos era uma questão, de facto, que tinha aqui para lançar. Mas também a família, como é que se justifica a família e como é que se sente a família aventura? Aventura não, é uma missão, já percebi, mais do que uma aventura, é uma missão. E aqui também uma pergunta extra. Quem é que gostaria de levar nesta longa viagem? Não era para mandar borda fora, mas era mesmo para o que é que poderia significar na sua missão. Muito obrigado, António. Aceita mais uma pergunta ou duas, respondendo depois a todas, ou prefere responder uma a uma? Se fosse possível, eu preferia responder diretamente. Antes de mais, muito obrigado por toda a cobertura que ao longo dos anos tem dado aos nossos projetos e que tem merecido o vosso interesse. Obviamente Portugal, como desporto, não é só futebol e o Record muitas vezes mostra isso, bem-haja. A família... Está quase uma capa garantida. A família nem sempre achou muita piada. Em Londres, com 8 anos, quando eu disse ao meu pai, eu, obviamente, um dia vou ser navegador solitário, o meu pai disse, obviamente, deves estar com fome porque ainda não almoçaste e fazes 2 voltas ao mundo, claro que sim, vamos embora. Não me levou a sério. Eu tinha 8 anos, é compreensível, só demonstra que tenho um pai muito sensato e é um excelente pai. Ao longo da minha vida foram começar... Primeiro estranha-se e depois entranha-se, como a música que nos vai representar no Festival da Eurovisão. Desculpem, mais esta parte. A minha mãe continua a não achar muita piada, o que é compreensível, porque ela escolheu não se entregar à vida que eu faço. Ela prefere não saber. E então eu respeito isso e ela descobre por um telejornal qualquer que eu agora vou para o mar outra vez. Eu muitas vezes tentei, mas ela continua a não querer saber. Curiosamente, a grande ligação ao mar, mesmo mar, que eu tenho, é pela minha mãe. Mas é o mar da Costa da Caparica, ela não conhece o outro. Então assusta-se, porque vimos pescadores a morrer a poucos metros da praia, banhistas a morrerem afogados no verão. Então a minha mãe imagina, se eles morrem aqui, como é que será no alto mar? Há de ser muito mais perigoso. Portanto, por falta de conhecimento, ela sofre mais. O resto da família foi conhecendo e foi gostando e foi apreciando. O meu pai trabalha comigo desde 99. É um dos grandes jornalistas deste país, o João Paulo Diniz, jornalista há 53 anos, esteve na BBC, entrevistou o Nelson Mandela, pôs a senha do 25 de Abril, é uma pessoa formidável e, portanto, ele acompanha, sofre, ele costuma dizer que os cabelos brancos são todos por causa das minhas viagens, mas ele entrega-se, ele vive muito tudo o que nós fazemos e é realmente o fã número 1 dos nossos projetos que ele adora. Os meus filhos não conhecem outra realidade, portanto, não sou nenhum herói para eles, apenas o pai tem uma vida diferente e os outros papás
Eu lembro-me uma vez o meu filho mais velho, o Miguel, que agora tem 13, no dia do pai era preciso fazer um desenho do pai. E as professoras chamaram-me à escola para tentarem perceber que raio de profissão é que o pai do Miguel tem, porque todos os outros pais, todos os outros miúdos tinham desenhado numa folha grande um pai pequenino sentado numa cadeira a olhar para um computador. O meu filho desenhou um pai a voar, rodeado de estrelas e golfinhos e coisas e pessoas e tudo a rir, e os professores não conseguiam entender. Porque o que o Miguel respondeu quando a professora disse: Miguel, explica o que é que o teu pai faz. Então, o meu pai vai a sítios, fala com pessoas e elas ficam mais felizes, porque ele já assistiu a muitas palestras. Nem era a questão do mar, nem é a questão do risco. Não temos muita ligação ao barco, porque eu não tento forçar nenhum interesse a eles. Quando velejamos é giro, mas se não velejamos eles também não pedem. Portanto, a família foi-se adaptando. Muitas vezes, e aproveito essa questão que acho extremamente interessante para dizer isto, quantas e quantas vezes é que nós deixamos de seguir o que verdadeiramente vai no nosso coração porque alguém à nossa volta não quer, não gosta, não aprecia. Nós temos de ser muito verdadeiros com o que está cá dentro. E às vezes isso pode ser considerado egoísmo, pode ser considerado... não é? Pode ser considerado uma coisa pouco justa para a família, mas se nós estivermos a sério na nossa verdade, a verdade continua a ser a verdade e acaba tudo por correr bem mais tarde ou mais cedo. E eu, sinceramente, entre outras coisas, um dos meus objetivos é que a minha mãe esteja mais em paz com o filho que tem, porque eu sei que não é fácil para ela estas coisas. E eu gostava que ela fosse na Missão Magalhães, porque este barco é grande, até tem ar-condicionado, até tem uma máquina de lavar roupa, é uma coisa muito grande de barco e acho que desta vez ela vai gostar de ir passear um bocadinho à vela. Mas depois quero levar as Angelina Jolies do mundo, porque têm palavra, têm following, têm ligações às Nações Unidas, são cada uma delas grandes mensageiras, não é? Porque eu, como Ricardo da Costa da Caparica, chego a um patamar. Uma Angelina Jolie, o projeto explode a uma escala planetária e são pessoas como essas que nós precisamos a bordo para realmente passar a mensagem. Um António Guterres e por aí fora. Grandes protagonistas da malha humana mundial. Infelizmente já só temos 9 minutos e passava a palavra à embaixadora, a nossa associada embaixadora, Thalia Petric, que está aqui na mesa ao nu. As suas palavras são muito inspiradoras e eu subscrevo-me 100%. E acho que Portugal precisa mais pessoas como o senhor. Magalhães também deu o seu nome a 2 galáxias satélites da nossa Via Láctea. E quando era miúda, conheci Portugal através de Magalhães como grande navegador do mundo. E a minha pergunta é muito simples. Alguma vez o senhor encontrou objetos não que podem ser explicados? Identificados como os OVNIs do mar? Sim. Senhora Thalia, muito obrigado pelas suas palavras. O mar está realmente diferente. Existem cerca de 80 mil contentores no mar, a qualquer instante. Os navios deixam cair os contentores, às vezes em tempestades, às vezes de propósito, por outras razões. E eu bati contra um deles em 2001, bati contra o outro em 2002, com menos impacto. O de 2001 foi catastrófico. A nível de vegetação, de flora e fauna, também está diferente. A última vez que fui ao Brasil, muito junto à África, apanhei algas, as chamadas sargaço, que não são tão habituais nessa parte do mundo, são muito mais habituais num sítio que até se chama o Mar de Sargaço, que fica mais ao pé das Bahamas e das Bermudas do que junto à África. E há mesmo muito lixo e é uma das razões de eu dormir tão pouco. A qualquer instante, se eu observar o mar, eu vou encontrar um bocadinho de plástico. A cada 10 minutos aparece um bocadinho de plástico. A própria pele, a cor do mar, a superfície do mar não está bem a mesma. Há uma película leve de um óleo, de qualquer coisa que já não é o mesmo mar que eu conhecia em 96, quando atravessei o oceano pela primeira vez. Portanto, também por isso comecei a perceber de onde é que vem a comida que nós comemos, o processo todo que isso envolve, e também por isso eu deixei de comer animais há alguns anos atrás, pelos animais e pela natureza. Contei mais 4 mãos no ar, infelizmente não vamos ter tempo para todas elas.
vamos tentar 2 pelo menos, na Mesa Portugal Carina, novamente Mesa Portugal, o nosso novo associado, Sr. Almirante Alexandre da Fonseca. Vou procurar ser muito breve. Muito obrigado pela sua exposição. Tem muito tempo de navegação. Eu também tenho algumas completamente diferentes, não tem nada a ver. A minha pergunta é sobre a estrutura de missão para as comemorações de Magalhães. Eu já assisti a 2 apresentações do presidente dessa estrutura de missão, que é o Dr. Carvalho Marques, ex-presidente da Câmara de Sabrosa, exposições interessantes, mas que ele não falou em nada de concreto, só em umas possibilidades genéricas. A minha pergunta é se teve algum contacto com essa estrutura de missão e se tem o apoio deles. Muito obrigado, Sr. Almirante. Sr. Almirante, eu reuni com a Secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, que se interessou pela missão Magalhães e pediu essa reunião. Assistiu a uma palestra que eu fiz há cerca de 1 ano e convidou-nos para falarmos sobre o assunto, fazer um brainstorm, e disse-me que eu devia falar precisamente com esse senhor, que o Sr. José Marques, coisa que ainda não foi possível. Eu ligo muitas vezes, enviamos e-mails e ainda não houve esse contacto. Eu acredito que ele anda de agenda bastante preenchida, porque é a grande missão dele também há anos, que ele desenvolve esforços para chegar a este alinhamento cheio de ideias. Eu acho que é inevitável, de alguma forma, colaborarmos. Neste momento não há ainda nenhum apoio oficial, seja financeiro ou, falta-me a palavra, institucional, com entidades do governo do país ou com a estrutura de missão das comemorações dos 500 anos da Volta ao Mundo de Magalhães. Espero, sinceramente, que exista um cunho diplomático, pelo menos, foi apenas isso que eu pedi à Ana Mendes Godinho. Entendo que Portugal poderá não ter dinheiro para isto, mas eu quero que chegar a um sítio e que seja uma bandeira portuguesa naquele veleiro e não outra qualquer, porque o financiamento vem dali. Quero que o cunho diplomático seja português o mais possível. E do associado mais novo, passamos a palavra a um dos associados mais antigos, o engenheiro Henrique Sá Nogueira, que está exatamente ao lado do Sr. Almirante Alexandre da Fonseca. Bem, é difícil dizer o que senti. De qualquer maneira, isto é muito diferente daquilo que nós estamos habituados. As pessoas que vêm aqui são pessoas de outros mundos. E eu hoje não podia faltar aqui e fiz muito bem em não faltar. Obrigado. Obrigado pela sua intervenção. Uma das coisas que admirei foi o seu interesse por Portugal. Nós vivemos um tempo em que não se pode falar de patriotismo, parece que isso é uma coisa feia, e o meu amigo mostrou aqui um patriotismo, chame-se o que chamar. E eu acho que todos nós devemos, efetivamente, procurar defender o nosso país, a nossa cultura, e, portanto, parabéns por isso, mas é preciso que isso passe mais para o exterior. Agora, a pergunta é a seguinte. É muito estranho, e eu há muitos anos que me pergunto isto e tenho as minhas respostas, mas essas não interessam agora. Porque é que Portugal, os portugueses, tendo a tradição que temos de mar, nós hoje não temos marinheiros. A gente vai à beira do Tejo, vem 2 ou 3 barquitos, não é mais nada, não é? Realmente não há tradição, mas não há o reflexo dessa tradição nos dias de hoje. Portanto, eu gostava de que me desse alguma explicação, se a tem para isso, e se está nos seus planos fazer alguma coisa, além desta missão que tem, para que os portugueses nos vamos interessar cada vez mais pelo mar do que aquilo que estamos. Muito obrigado. Muito obrigado. Amigo Henrique Sá Nogueira, o patriotismo acho que nunca devia estar fora de moda. No meu caso, é batota. Cresci fora de Portugal, então cresci a ouvir Marco Paulo com o Galinho de Barcelos e a Nossa Senhora, e com essa postura de imigrante, de uma imensa saudade e vontade de regressar ao meu país. E quando voltei, acredito que eu estava numa posição muito simpática nas Caraíbas, a comandar um barco, depois fui para os Estados Unidos e tinha tudo para continuar por lá. Mas houve um momento muito claro em que eu disse, it's time to go home. E as pessoas que estavam à minha volta nos Estados Unidos disseram, we know, eles já previam que isto ia acontecer. Regressei a Portugal em 2000 e realmente tem sido aqui o meu foco fazer coisas em Portugal, porque sinto que há coisas a desenvolver. Uma delas é realmente alterarmos um bocadinho esta cultura confortável de que somos um país de marinheiros, quando claramente não somos. Temos, obviamente, marinheiros, temos excelentes homens do mar, temos excelentes velejadores olímpicos, alguns até que já foram campeões do mundo na sua modalidade. A questão é que, a um nível realista de todos nós,
ter um barco é uma coisa cara, uma marina é caro, manutenção é caro. Mas, porquê é que eu tenho que ter um veleiro para me relacionar com o mar? Se nós olharmos para a França, todas as pequenas rampas, pequenos acessos ao mar, está tudo reabilitado e está tudo pronto para haver esse contacto fácil. Aqui não existe muito isso, ou seja, se nós tivéssemos apenas um projeto local de cada câmara, ver os seus acessos ao mar e otimizá-los para que qualquer pessoa com o seu carro, com o seu reboque, pudesse transportar uma pequena canoa, uma pequena prancha de stand-up paddle para dentro d'água, como se vê acontecer em Peniche e Alcochete e tantos outros sítios, a parte de rio, a parte de barragens, também permite esse contacto à água. Mas os jovens não têm muito isso nas escolas. Não há a disciplina contacto com a água, não é? Podia ter um nome diferente, obviamente, mas isso não acontece. E ao não acontecer, culturalmente perdemos isso, por continuar a ser visto como um desporto de elite, uma atividade para pessoas com muito dinheiro, e não tem que ser assim. E França, sim, país de marinheiros, e que lidera à frente de qualquer outro país a nível mundial há 200 anos o que se vive aqui em Portugal, todos eles crescem com um barquinho, com uma cultura de construir o seu próprio barquinho, de ir brincar para dentro da água, faça chuva, faça sol. Estamos muito confortáveis. Um dia 17 graus é frio, 1 hora de chuva já está um inverno terrível, estamos mal habituados. Temos um excesso de abundância e por vezes a abundância não é... As coisas conseguem-se melhor quando não temos, porque lutamos por elas, mas vivemos aqui neste país maravilhoso e é fácil ficarmos confortáveis, e esses barcos que vê no Tejo provavelmente são estrangeiros, são poucos os portugueses. É uma pena, mas temos muito mais estrangeiro a usufruir da nossa costa e das nossas ilhas, tantas vezes esquecidas, do que o próprio português, que até tem o seu veleiro. Tem que começar na escola, na minha opinião. As nossas desculpas a quem não nos é possível dar a palavra, esgotámos o nosso tempo. O Ricardo Diniz, no início das suas palavras, falou num namoro de há 1 ano, sobre a sua vinda aqui, mas os nossos registros no clube referem que em 2007, há 11 anos atrás, também houve um contacto nesse sentido que depois não se concretizou. E a esse propósito, e a propósito das palavras da embaixadora Tália Petrides e também do Dr. António Magalhães, eu tomava a liberdade de fazer um apelo. Está na nossa Carta de Princípios, está nos nossos estatutos, que um dos permanentes desejos deste clube é conseguir uma diversificação muito abrangente no que concerne aos temas e aos oradores. Sempre fizemos um esforço nesse sentido. Mas, infelizmente, a prática diz-nos que, quando tentamos trazer alguém fora daquelas personalidades que aparecem nos telejornais e nas páginas dos jornais todos os dias, a mobilização é mais difícil. Ainda há sensivelmente 2 semanas atrás, o nosso orador era um político que todos conhecem e tivemos aqui quase 200 pessoas e recusámos muitas entradas porque não havia disponibilidade para todos quantos pretendiam estar presentes nos nossos eventos. E isso já aconteceu em imensas outras situações. Quando nós temos compatriotas como o Ricardo Diniz e muitos outros que nos podem ensinar tanto, que nos podem trazer aqui intervenções riquíssimas, que nos ajudam a ficarmos menos informados em áreas tão importantes como a que foi aqui hoje focada. O que é que eu peço para concluir e para entregar o cartão de sócio honorário ao Ricardo Diniz, sócio honorário aqui do nosso clube? Quando acharem que o tema é menos sexy, e talvez esta seja uma expressão adequada, tentem mobilizar-se mais, tentem difundir através dos vossos contactos, através dos vossos e-mails, através das redes sociais em que estão presentes, porque quando isso acontecer, obviamente que vamos tentar trazer mais oradores fora daqueles
que pertencem ao espectro político ou outro idêntico, que nós já sabemos que é casa cheia por natureza. Mas o mundo, a vida, não é só política. Hoje tivemos aqui uma grande lição que o Ricardo Inês nos trouxe. Fica combinado, de preferência não a uma sexta-feira. Sexta-feira e sendo semana de Carnaval também é o pior dia, é sempre o dia mais difícil para mobilizarmos pessoas, mas se não for antes, daqui a 3 anos, quando acabar essa sua volta, será de novo convidado para vir cá falar-nos do que aconteceu. Ricardo, muito obrigado por ter partilhado connosco um pouco do muitíssimo que podia ter partilhado se tempo tivesse. Desejamos os maiores sucessos nessas suas aventuras e também toda a sua vida profissional, extramarítima e pessoal. Muito obrigado. Obrigado. Eu já percebi que vou receber um pequeno cartão, mas o nosso amigo vai receber uma coisinha um bocadinho maior, que é o meu livro da expedição Mare Nostrum, à volta do mar português. Meu caro amigo. Muito obrigado. Para si e para a sua equipa. Obrigado por este bocadinho. Olha, o cartão tem a cor do seu pai. Pois tem. Muito obrigado. Agora vou acompanhar lá acima. Se alguém quiser ter alguma pergunta informal fora aqui do palco, estão a pedir. Obrigado.